Faxineira nunca foi notada por homem algum. Mas o que o CEO fez no escritório, ninguém vai acreditar. Ela limpava aquele escritório todos os dias, invisível aos olhos de todos. Até que uma noite, o CEO entrou e trancou a porta atrás de si. Ele olhou para ela como ninguém jamais olhou e disse: "Você sabe que é a única razão de eu ainda vir aqui, né? Inscreva-se no canal para mais histórias de amor inesperado entre mundos opostos." O relógio marcava 22 horas e 30 minutos quando Maria Santos empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor do 15º andar do edifício Paulista Corporate. O barulho das rodinhas ecoava pelo ambiente vazio, acompanhado apenas pelo zumbido do ar-condicionado que funcionava incessantemente. Seus passos eram silenciosos, quase fantasmagóricos, como se ela tivesse aperfeiçoado a arte de não existir. Maria sempre foi assim, uma sombra que se movia pelos corredores de mármore, limpando as pegadas dos poderosos sem nunca deixar as suas próprias. Aos 32 anos, ela conhecia cada centímetro daquele edifício melhor que os próprios executivos que ali trabalhavam. Sabia que o Sr. Cardoso, do 12º andar, sempre deixava migalhas de biscoito ao lado do computador, e a secretária da diretoria financeira chorava às sextas-feiras depois que todos iam embora, e que o banheiro do 18º andar tinha um vazamento que ninguém se importava em consertar. Mais um dia, mais uma noite, murmurou para si mesma, ajeitando os fios castanhos que escapavam do coque mal feito. Suas mãos calejadas seguraram firmemente o cabo da vassoura enquanto começava a limpar a sala de reuniões principal. Através das janelas de vidro, a cidade de São Paulo se estendia como um mar de luzes piscantes, cada uma representando sonhos, ambições e vidas que seguiam seus cursos paralelos ao dela. O celular antigo vibrou no bolso do uniforme azul marinho. Uma mensagem de Ana Luísa, sua filha de 12 anos. "Mãe, terminei a lição de matemática. Estou com saudade. Te amo." Maria sorriu pela primeira vez naquela noite. Ana era sua âncora, sua razão para acordar todos os dias e enfrentar o mundo que insistia em não vê-la. Enquanto limpava as mesas de mogno da sala de reuniões, Maria permitiu-se sonhar por alguns instantes. E se um dia ela pudesse se sentar naquelas cadeiras de couro? E se pudesse usar roupas caras, como as mulheres que passavam por ela, sem nem ao menos um bom dia? E se Ana pudesse estudar na melhor escola da cidade, ter aulas de piano, aprender inglês? "Para de sonhar, Maria", disse a si mesma, balançando a cabeça. Lugar de pobre é sabendo que é pobre. Mas mesmo tentando sufocar os sonhos, eles teimavam em brotar como flores em concreto. Talvez porque, no fundo, Maria sabia que não era apenas uma faxineira. Era uma mulher inteligente que havia parado de estudar para cuidar da mãe doente, que havia engravidado cedo de um homem que sumiu antes mesmo de Ana nascer. Era alguém que lia todos os livros que conseguia pegar emprestado na biblioteca do bairro e que ajudava a filha com deveres de casa que às vezes eram mais difíceis que os seus próprios desafios do dia a dia. O barulho do elevador a trouxe de volta à realidade. Alguém estava subindo. Maria rapidamente juntou seus materiais e se dirigiu para o banheiro feminino do andar, sua estratégia habitual para evitar constrangimentos. Havia aprendido que era melhor desaparecer quando os importantes apareciam, mesmo que fosse seu direito estar ali trabalhando. Enquanto esperava no banheiro, escutou passos pesados e a voz grossa de alguém ao telefone. "Não me importa se é final de semana. Quero o relatório na minha mesa na segunda-feira." A voz se distanciou pelo corredor. Maria suspirou. Mais uma pessoa que achava que o mundo girava em torno das suas urgências, que não via que existiam pessoas como ela, que trabalhavam enquanto a cidade dormia, para manter tudo funcionando perfeitamente para quando eles chegassem na segunda-feira de manhã. Quando o silêncio voltou, ela saiu do esconderijo e continuou seu trabalho. A noite ainda era longa, e ela tinha mais 8 andares para limpar antes que o dia amanhecesse, e ela pudesse voltar para casa, para Ana, para o pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia, que era seu refúgio e sua fortaleza. Rafael Mendes olhou pela janela do seu escritório no 20º andar e viu a cidade que ele havia conquistado, mas que agora parecia tão vazia quanto sua mesa de jantar em casa. Eram quase 23 horas de uma sexta-feira, e ele estava ali, sozinho, revisando contratos que poderiam muito bem esperar até segunda-feira.
Mas segunda-feira sempre trazia novos contratos, novas urgências, novos problemas que só ele parecia capaz de resolver. Aos 38 anos, Rafael era tudo o que havia sonhado ser aos 20, CEO da Tech Solutions Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país, com um salário que lhe permitia comprar qualquer coisa que desejasse. O problema era que, ultimamente, ele não desejava nada. Ou melhor, não sabia mais o que desejar. O divórcio havia sido finalizado há 6 meses. Carla havia levado metade dos bens e toda a vida social que eles tinham construído juntos. Você se casou com o trabalho, Rafael. Eu era apenas a decoração da sua vida. Foram as últimas palavras dela, antes de assinar os papéis. Ele havia tentado argumentar, dizer que trabalhava tanto por eles, pelo futuro que estavam construindo. Mas no fundo sabia que ela estava certa. Rafael afrouxou a gravata italiana, que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas. Seu reflexo na janela mostrava um homem bem-sucedido, mas cansado. Os cabelos negros começavam a mostrar fios brancos prematuros, e os olhos azuis que antes brilhavam com ambição, agora pareciam apagados, como se toda aquela conquista material tivesse sugado algo essencial de dentro dele. O estômago roncou, lembrando-o de que havia pulado o jantar novamente. Na verdade, havia pulado também o almoço. E o café da manhã havia sido apenas um expresso duplo tomado entre 2 reuniões. Essa rotina estava se tornando perigosamente normal. Decidiu descer até a lanchonete do prédio, que ficava aberta 24 horas para atender os workaholics como ele. No elevador, observou seu reflexo novamente. Quando foi que havia parado de se reconhecer? Quando foi que o menino que sonhava em mudar o mundo havia se transformado nesse homem que só pensava em faturamento e market share? As portas do elevador se abriram no 15º andar. Não era sua parada, mas alguém havia chamado. Rafael esperou, mas ninguém entrou. Estava prestes a apertar o botão para fechar as portas quando ouviu vozes do corredor. Uma voz masculina, claramente alterada pelo álcool, e uma voz feminina, baixa, quase sussurrando. Vamos, gatinha, não precisa ser assim tão certinha, dizia a voz masculina. Rafael reconheceu. Era Maurício Santos, o diretor comercial, conhecido pelos happy hours que se estendiam muito além do apropriado. Por favor, Sr. Santos, eu só estou trabalhando. Me deixe em paz, respondia a voz feminina, e havia medo nela. Rafael sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Saiu do elevador e caminhou na direção das vozes. Ao dobrar a esquina, viu a cena. Maurício, com a camisa desabotoada e o hálito carregado de uísque, encurralando uma mulher de uniforme azul contra a parede. A mulher era pequena, tinha os cabelos castanhos presos em um coque e seus olhos castanhos estavam arregalados de medo. Rafael nunca a havia visto antes, mas isso não era surpresa. Ele raramente notava os funcionários da limpeza, das equipes de segurança, ou qualquer pessoa que não fosse diretamente relacionada aos seus negócios. Maurício, disse Rafael, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Que porra é essa? Maurício se virou quase tropeçando. Ah, oi, Rafa. Estava só conversando com a moça aqui. Conversando? Rafael olhou para a mulher, que agora o observava com uma mistura de alívio e desconfiança. Me parece mais assédio. Ah, qual é, cara? Não exagera, é só uma faxineira, disse Maurício, dando de ombros como se isso explicasse tudo. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Só uma faxineira? Repetiu, sentindo uma raiva crescer dentro dele. Saia daqui, Maurício, agora. Pô, Rafael, você tá exagerando. Eu disse para sair daqui. Rafael gritou, sua voz ecoando pelo corredor vazio. E se eu souber de mais uma situação dessas, você está demitido. Entendeu? Maurício murmurou algo ininteligível e se afastou cambaleante em direção ao elevador. Rafael ficou parado ali, seu coração batendo forte, olhando para a mulher que agora se encostava na parede, tremendo ligeiramente. Você está bem? Perguntou ele, sua voz agora suave, quase sussurrando. Ela assentiu rapidamente, sem olhar diretamente para ele. Obrigada, senhor, muito obrigada. E foi nesse momento, olhando para aquela mulher que trabalhava enquanto ele dormia, que mantinha seu mundo funcionando sem que ele jamais tivesse percebido sua existência, que Rafael Mendes sentiu algo que não sentia há anos, vergonha de si mesmo e de tudo que havia se tornado.
Maria ainda sentia as pernas trêmulas quando chegou ao banheiro feminino do 15º andar. Suas mãos tremiam enquanto molhava o rosto com água fria, tentando se acalmar. O reflexo no espelho mostrava uma mulher assustada, mas havia algo mais ali, uma centelha de dignidade que ela não via há muito tempo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Foram as únicas palavras que conseguiu dizer para aquele homem de terno caro que havia aparecido como um anjo da guarda. Ela sabia quem ele era, claro, Rafael Mendes, o CEO, o dono de tudo aquilo. Sua foto estava em todas as revistas de negócios que ela às vezes folheava na sala de espera do posto de saúde, quando levava Ana ao médico. Mas nunca imaginou que ele a veria, que alguém como ele notaria alguém como ela. Maria respirou fundo e voltou ao corredor. Seus materiais de limpeza estavam espalhados onde ela os havia deixado na pressa. Começou a recolhê-los, mas suas mãos ainda tremiam. A vassoura escorregou e bateu no chão com um estrondo que ecoou pelo corredor silencioso. "Deixe-me ajudar", disse uma voz atrás dela. Maria se virou rapidamente. Rafael Mendes estava ali de pé no corredor, com as mangas da camisa branca arregaçadas e a gravita afrouxada. Seus olhos azuis a observavam com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era pena, não era condescendência. Era interesse genuíno. "Não precisa, senhor. Eu consigo", disse Maria, abaixando-se rapidamente para pegar a vassoura. "Sei que consegue", respondeu ele. Mas mesmo assim se abaixou e ajudou a recolher os produtos de limpeza que haviam rolado pelo chão. "Como é seu nome?" A pergunta a pegou de surpresa. Em 5 anos trabalhando naquele prédio, ninguém jamais havia perguntado seu nome. "Maria. Maria Santos." "Rafael Mendes", disse ele estendendo a mão. Maria olhou para a própria mão, suja de produtos químicos, e hesitou. Minhas mãos estão sujas." "As minhas também", disse Rafael sorrindo pela primeira vez. E era verdade. Suas mãos agora tinham resíduos do detergente que ele havia ajudado a recolher. "Sinto muito pelo que aconteceu. Maurício, ele vai ser advertido formalmente na segunda-feira." "Não precisa se preocupar comigo, senhor", disse Maria, finalmente apertando a mão dele. A pele dele era macia, de alguém que nunca teve que trabalhar com as mãos, mas o aperto era firme e honesto. "Claro que preciso", disse Rafael, e havia uma convicção em sua voz que fez Maria olhar diretamente para ele pela primeira vez. "Você trabalha aqui, faz parte desta empresa. Tem o direito de trabalhar em segurança." Maria não soube o que responder. Ninguém jamais havia falado com ela sobre direitos. Sempre havia pensado que seu direito era trabalhar e calar a boca, agradecer por ter um emprego, mesmo que mal remunerado. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou Rafael, encostando-se na parede como se tivesse todo o tempo do mundo para conversar com uma faxineira às 23 horas de uma sexta-feira. 5 anos, respondeu Maria, ainda desconfiada. Porque ele estava sendo gentil. O que queria? 5 anos, repetiu Rafael, como se estivesse processando a informação. Eu trabalho aqui há 8 anos e nunca realmente prestei atenção. Ele pareceu genuinamente envergonhado. Desculpe por isso. Não tem por que se desculpar. Vocês vivem em um mundo diferente, disse Maria, e não havia amargura em sua voz, apenas uma constatação de fato. Não deveria ser assim, disse Rafael, e Maria percebeu que ele realmente acreditava no que estava dizendo. Eles ficaram em silêncio por um momento. 2 mundos que jamais se tocaram agora, dividindo o mesmo espaço e tempo. Maria sentia algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Era como se alguém finalmente a tivesse visto, realmente visto, não apenas como uma sombra que limpava os vestígios dos outros, mas como uma pessoa real, com nome, história e dignidade. Eu deveria deixar você trabalhar, disse Rafael, mas não se moveu. A noite ainda é longa, disse Maria, surpreendendo-se com a própria resposta. Normalmente ela apenas assentiria e desapareceria. Para mim também, disse Rafael. Parece que somos os únicos 2 insones neste prédio. E naquele momento, Maria Santos, faxineira invisível, e Rafael Mendes, CEO poderoso, encontraram algo em comum. A solidão das madrugadas, o peso das responsabilidades e a sensação de que suas vidas haviam tomado rumos que eles não haviam planejado. Na segunda-feira seguinte, Maria chegou ao trabalho com uma sensação estranha no estômago. Durante todo o fim de semana,
não conseguiu parar de pensar no encontro com Rafael Mendes. Ana havia percebido sua distração e perguntado várias vezes se ela estava bem. Estou ótima, minha filha, Maria respondia. Mas não era verdade. Não estava mal, mas também não estava igual. Algo havia mudado naquela sexta-feira à noite, algo que ela não conseguia nomear. Como sempre, chegou às 22 horas em ponto. O edifício Paulista Corporate estava em seu estado habitual de semi-silêncio noturno. Alguns executivos ainda trabalhavam até tarde, mas a maioria já havia ido embora para seus fins de semana de lazer, que Maria só conseguia imaginar. Começou a rotina pelo 12º andar, como sempre fazia, mas quando chegou ao 15º andar, hesitou. Seria diferente agora? Ele estaria lá. E se estivesse, como deveria se comportar? Não seja boba, Maria, murmurou para si mesma. Ele nem deve se lembrar de você. Mas quando empurrou o carrinho pelo corredor, encontrou algo que a fez parar. Em cima da mesa da recepção do 15º andar, havia um envelope com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. Para Maria Santos. Ela olhou ao redor, como se alguém fosse pular de trás de uma coluna e gritar, pegadinha! Mas o corredor estava vazio. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, havia uma nota escrita à mão e 2 itens que fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Maria, espero que não se importe com a informalidade, mas queria agradecer mais uma vez por me permitir ajudá-la na sexta passada. Na verdade, foi você quem me ajudou. Me lembrou de algo que havia esquecido sobre dignidade e respeito. Descobri, através do RH, peço desculpas pela invasão de privacidade, que você tem uma filha de 12 anos. Lembrei-me de quando eu tinha essa idade e sonhava em ter todos os livros do mundo. Espero que Ana goste. Também soube que você estuda à distância para terminar o ensino médio. Admiro sua determinação. Este material pode ajudar. Com respeito e admiração, Rafael Mendes PS. Maurício foi advertido formalmente e está frequentando um curso de ética empresarial obrigatório. Junto com a carta, havia uma sacola com 5 livros novos, clássicos da literatura brasileira que Ana havia comentado que gostaria de ler, e um tablet com uma nota. Para os estudos. Já está configurado com acesso à internet e aplicativos educacionais. Maria sentou-se na cadeira da recepção, segurando os presentes como se fossem objetos sagrados. Ninguém jamais havia feito algo assim por ela. Ninguém jamais havia se importado o suficiente para descobrir que ela tinha uma filha, que estudava, que tinha sonhos além de simplesmente sobreviver. As lágrimas vieram sem aviso, lágrimas de gratidão, de confusão, de uma emoção tão intensa que ela não conseguia nomear. Por um momento, permitiu-se sentir o que era ser vista, ser valorizada, ser tratada como um ser humano completo e não apenas como uma função. Mas então, a realidade bateu como um balde de água fria. Por que ele estava fazendo isso? O que esperava em troca? Maria havia aprendido da forma mais dura que ninguém fazia nada de graça. Homens ricos, especialmente, sempre tinham segundas intenções. Guardou os presentes na sacola e continuou trabalhando, mas sua mente fervilhava. Deveria aceitar? Deveria devolver? O que Ana diria quando visse os livros? Eram quase 2 horas da manhã quando terminou o 18º andar e se preparou para subir para o 19º. Mas o elevador parou no 20º andar. As portas se abriram e lá estava Rafael, com uma xícara de café na mão e uma expressão cansada no rosto. Maria, disse ele, parecendo genuinamente surpreso e feliz em vê-la. Como está? Bem, senhor, respondeu ela, formal. Rafael percebeu a mudança no tom. Você encontrou... Encontrei, disse Maria, interrompendo-o. Por que fez isso? A pergunta direta o pegou de surpresa. Porque quis fazer. Porque você parecia ser alguém que merecia. E o que você espera em troca? Perguntou Maria, olhando diretamente nos olhos dele. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta e a desconfiança que ela carregava. Então entendeu. Claro que ela desconfiaria. Quantas vezes mulheres como ela não haviam sido enganadas por homens em posições de poder? Nada, disse ele simplesmente. Não espero nada em troca, Maria. Apenas que você e sua filha sejam felizes. Maria estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo o que viu foi sinceridade.
e uma tristeza profunda que ela reconheceu. A mesma solidão que ela carregava, vestida com roupas caras e escritórios luxuosos, mas solidão mesmo assim. Por que eu deveria acreditar em você? Perguntou ela, mas sua voz estava mais suave agora. Por quê? Disse Rafael, escolhendo as palavras cuidadosamente. Pela primeira vez em muito tempo, encontrei alguém real neste prédio cheio de máscaras, e pessoas reais merecem coisas boas. E naquele elevador, às 2 da manhã de uma segunda-feira, Maria Santos tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Decidiu acreditar. Ana Luísa estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, quando Maria chegou em casa na terça-feira de manhã. A menina tinha os mesmos olhos castanhos da mãe, mas havia neles uma vivacidade que Maria às vezes temia que a vida pudesse apagar, como havia acontecido com ela própria tantos anos atrás. Mãe, você demorou mais hoje, disse Ana, levantando-se para abraçar Maria. Era sempre assim. Não importava quão cansada Maria estivesse, o abraço da filha a recarregava como uma bateria. Tive que fazer algumas horas extras, mentiu Maria. Na verdade, havia ficado mais tempo no prédio porque não conseguia parar de pensar na conversa com Rafael. Como foi na escola? Bem, a professora de português disse que minha redação sobre sonhos foi a melhor da turma, disse Ana orgulhosa. Escrevi sobre como você trabalha à noite para que eu possa estudar de dia e como um dia vou ser advogada para defender pessoas como a gente. Maria sentiu o coração apertar. Ana sempre foi assim, madura demais para a idade, consciente demais da realidade delas. Que bom, minha filha. Tenho certeza de que vai ser uma advogada incrível. Mãe, disse Ana hesitando, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Por que você nunca terminou os estudos? Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. A pergunta atingiu Maria como sempre atingia. Como explicar para uma criança de 12 anos que às vezes a vida não dá escolhas, que às vezes você tem que escolher entre seus sonhos e a sobrevivência? Às vezes as coisas acontecem e a gente precisa mudar os planos, disse Maria, sentando-se ao lado da filha. Mas sabe o que é legal? Nunca é tarde para recomeçar. Estou terminando meus estudos agora, lembra? Eu sei, disse Ana, sorrindo. E quando você terminar, vai fazer faculdade também? Talvez, disse Maria, mas pela primeira vez em anos, a palavra talvez não soou como uma mentira educada. Foi então que Maria lembrou dos presentes que havia deixado na bolsa. Seu estômago se apertou. Como explicaria para Ana de onde tinham vindo? Uma parte dela queria esconder tudo, devolver os presentes e fingir que nada havia acontecido. Mas outra parte, uma parte que havia ficado muito tempo adormecida, sussurrava que Ana merecia ter livros novos, que ela mesma merecia ter um tablet para estudar. Ana, disse Maria, respirando fundo, tenho uma surpresa para você. Os olhos da menina se iluminaram enquanto Maria tirava os livros da bolsa. Ana os segurou como se fossem tesouros, passando os dedos pelas capas brilhantes. Mãe, são os livros que eu queria, mas... como? Eles são caros. Alguém do meu trabalho fez uma gentileza, disse Maria, escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguém do seu trabalho conhece os livros que eu quero? Perguntou Ana, suspeitosa. A menina era esperta demais para engolir qualquer história. Maria suspirou. Ana merecia a verdade, ou pelo menos parte dela. Na sexta-feira, um homem me ajudou quando outro homem estava sendo desrespeitoso comigo. Ele quis fazer uma gentileza. Que tipo de desrespeitoso? Perguntou Ana, e havia uma preocupação madura demais para sua idade na voz. Nada demais, filha. Mas esse homem, o Rafael, ele me defendeu e quis dar esses presentes para você e esse tablet para mim, para os estudos. Ana ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ele parece uma boa pessoa. Parece, concordou Maria. Mas, Ana, você sabe que a gente não pode depender da bondade dos outros, né? A gente tem que contar só com a gente mesma. Eu sei, mãe, disse Ana, abraçando os livros. Mas às vezes as pessoas boas existem de verdade. E quando elas aparecem, a gente pode aceitar a bondade delas, não pode? A sabedoria simples da filha deixou Maria sem palavras. Quando Ana havia se tornado tão sábia? Quando havia aprendido a ver o mundo com mais esperança do que a própria mãe? Pode sim, minha filha, disse Maria, abraçando Ana. Pode sim.
Naquela noite, Maria ficou acordada por muito tempo depois que Ana adormeceu, observando a filha ler um dos livros novos à luz do abajur antigo. Havia uma paz no rosto de Ana, que Maria não via há tempos, uma satisfação simples de ter algo que realmente queria. Talvez Rafael tivesse razão, talvez pessoas reais merecessem coisas boas, e talvez fosse hora de Maria parar de se esconder nas sombras e começar a acreditar que ela e Ana mereciam mais do que apenas sobreviver. Na quarta-feira à noite, Maria encontrou outro envelope na mesa da recepção do 15º andar. Dessa vez, porém, não havia presentes. Apenas uma carta. Maria, espero que você e Ana tenham gostado dos livros. Sei que você deve estar se perguntando sobre minhas intenções e entendo perfeitamente sua cautela. Queria explicar melhor. Não faço isso por pena ou por alguma necessidade de me sentir melhor sobre mim mesmo. Faço porque, pela primeira vez em anos, encontrei alguém que me lembrou de quem eu costumava ser antes de me perder neste mundo corporativo. Você mencionou que estuda à distância. Se não for muito atrevimento, gostaria de oferecer ajuda com os estudos. Sei que pode parecer estranho, mas antes de me tornar esse workahólico sem vida pessoal, eu era professor universitário. Ensinava administração e economia. Não precisa responder agora. Apenas pense no assunto. Rafael PS. Descobri que você sempre limpa meu andar por último. Se quiser, posso deixar um café fresco na salinha, ao lado do meu escritório. Você trabalharia melhor com cafeína. E eu... Bem, eu gostaria da companhia. Maria releu a carta 3 vezes. Cada leitura revelava algo novo, uma nuance que ela havia perdido na anterior. Rafael havia sido professor? Isso explicava a paciência com que havia falado com ela, a forma respeitosa como havia se dirigido a ela desde o primeiro encontro. A oferta de ajuda com os estudos a fez sentir uma mistura de empolgação e terror. Há quanto tempo não tinha alguém para tirar dúvidas, para explicar conceitos difíceis? Ao mesmo tempo, a proximidade que isso implicaria a assustava. Ainda havia uma voz em sua cabeça sussurrando que homens ricos sempre queriam algo em troca. Mas havia também a voz de Ana. Às vezes as pessoas boas existem de verdade. Quando chegou ao 20º andar às 2:30 da manhã, Maria hesitou diante da porta do escritório de Rafael. Havia luz acesa lá dentro e ela podia ver a silhueta dele através do vidro, curvado sobre papéis. Respirou fundo e bateu na porta. Entre, disse a voz dele. Maria abriu a porta devagar. Rafael estava sentado atrás de uma mesa imensa, cercado de papéis, gráficos e 3 monitores de computador. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Maria, que bom que você veio. Recebi sua carta, disse ela ficando de pé próxima à porta, pronta para fugir se necessário. E o que achou? Perguntou Rafael levantando-se. Sobre o café, quero dizer. E sobre a ajuda com os estudos. Por que você faria isso? Perguntou Maria. Por que se importa? Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Posso ser completamente honesto com você? Maria assentiu. Porque estou sozinho, disse Rafael simplesmente. Não falo sobre trabalho, falo sobre vida. Há meses que não tenho uma conversa real com alguém. Todos aqui me tratam como o chefe, não como uma pessoa. Em casa, não há ninguém. E quando conversei com você na sexta passada, pela primeira vez em muito tempo me senti humano. A honestidade crua da resposta pegou Maria de surpresa. Ela havia esperado uma resposta elaborada, talvez alguma coisa sobre responsabilidade social ou caridade corporativa. Não havia esperado vulnerabilidade pura. E sobre me ajudar com os estudos? Perguntou ela. Porque sinto falta de ensinar, disse Rafael. Era a parte que eu mais gostava do meu trabalho antes de me tornar CEO. Ajudar alguém a aprender, ver o momento em que um conceito difícil finalmente faz sentido. Não há nada como isso. Maria estudou o rosto dele. Não havia mentira ali, apenas cansaço, e uma solidão que ela reconhecia porque carregava a mesma dentro de si. Aceito o café, disse ela finalmente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o nascer do sol. Ótimo! Há uma máquina de café expresso na salinha ali. É melhor que o café da lanchonete. E sobre os estudos? Maria hesitou. Sem pressão, disse Rafael rapidamente.
Se mudar de ideia ou se sentir desconfortável em qualquer momento, é só dizer: "Estou tendo dificuldade com matemática financeira", admitiu Maria. "É para o curso técnico em administração que estou fazendo. Matemática financeira é minha especialidade", disse Rafael, e havia uma empolgação genuína em sua voz. "Posso ajudar com isso." E foi assim que Maria Santos se viu sentada na salinha ao lado do escritório do CEO mais poderoso do prédio, bebendo o melhor café de sua vida, enquanto ele explicava conceitos de juros compostos com a paciência de um professor nato. Por 2 horas, eles não foram CEO e faxineira. Foram apenas Rafael e Maria, 2 pessoas inteligentes compartilhando conhecimento e, pela primeira vez em muito tempo, uma companhia genuína nas horas solitárias da madrugada. Quando Maria foi embora naquela noite, levava consigo mais do que novos conhecimentos sobre matemática financeira. Levava também a sensação estranha e maravilhosa de que talvez, apenas talvez, sua vida estivesse prestes a mudar de formas que ela nem conseguia imaginar. 3 semanas se passaram desde que Maria e Rafael começaram seus encontros noturnos para estudar. O que havia começado como aulas de matemática financeira se expandiu para a economia básica, administração e até mesmo conversas sobre literatura. Rafael havia descoberto que Maria tinha uma paixão secreta por Machado de Assis. Naquela quinta-feira, Maria chegou ao 20º andar carregando mais do que seus materiais de limpeza. Trazia também uma pequena marmita que havia preparado em casa. "Boa noite, professor", disse ela entrando na salinha com um sorriso tímido. Era assim que havia começado a chamá-lo durante as aulas, e Rafael adorava. "Boa noite, aluna", respondeu ele, levantando-se da mesa onde estava organizando alguns exercícios que havia preparado. "Como foi o dia?" "Diferente", disse Maria, colocando a marmita sobre a mesa. "Trouxe algo para você." Rafael olhou surpreso para o recipiente plástico. "Maria, você não precisava..." "Precisava sim", interrompeu ela. "Você está me ajudando há semanas e nunca quis nada em troca. E, bem, notei que você só come sanduíches da lanchonete. Isso não é comida de verdade." Rafael abriu a marmita e encontrou um escondidinho de carne moída com batata doce, acompanhado de salada de rúcula. O cheiro era maravilhoso, caseiro, algo que ele não experimentava há anos. "Meu Deus, Maria, isso parece incrível", disse ele genuinamente emocionado. "Mas você não deveria estar gastando seus ingredientes comigo." "Rafael", disse Maria usando seu nome pela primeira vez, "você me deu livros caros para minha filha e um tablet para meus estudos. Deixa eu retribuir do jeito que posso." Eles comeram juntos na pequena mesa da salinha e Rafael fechou os olhos na primeira garfada. "Isso é a melhor comida que comi em anos", disse ele. E não estava exagerando. "Ana ajudou a fazer", disse Maria. "Ela está curiosa sobre você. Pergunta se um dia vai poder conhecê-lo." A menção à filha de Maria fez Rafael parar de mastigar. Ela gostaria de me conhecer? Está sempre perguntando sobre o homem gentil que deu os livros", disse Maria sorrindo. "Ana é assim, vê bondade nas pessoas mesmo quando eu ensino ela a ser cautelosa." "E você, gostaria que eu conhecesse Ana?" perguntou Rafael hesitante. Maria ficou em silêncio por um momento. A pergunta tocava em territórios que ela ainda estava explorando. Nas últimas semanas, Rafael havia se tornado... O que exatamente? Um amigo? Algo mais? Ela não sabia definir, mas sabia que ele se havia tornado importante de uma forma que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. "Talvez", disse ela finalmente. "Ana vai estar na feira de ciências da escola no sábado. É em Itaquera, onde a gente mora. Não é exatamente o seu tipo de lugar." "Eu adoraria ir", disse Rafael imediatamente. "Se você não se importar com um CEO deslocado no meio de uma feira de ciências." Maria sorriu. "Acho que você vai se surpreender. Ana está apresentando um projeto sobre desigualdade social no Brasil. Ela pesquisou sobre como a educação pode quebrar o ciclo da pobreza." "Ela tem 12 anos e já pensa nisso?" perguntou Rafael, impressionado. "Ela vive isso", disse Maria simplesmente. "É diferente quando você não tem escolha a não ser entender o mundo desde cedo." Naquela noite, depois que terminaram os estudos, Maria havia finalmente dominado os conceitos de análise de investimentos. Rafael ficou mais tempo que o usual,
organizando os papéis. Maria, disse ele quando ela já estava saindo, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela se virou intrigada. Claro. O que você realmente quer da vida? Não para Ana, não para ninguém mais. Para você. A pergunta a pegou de surpresa. Há anos ninguém perguntava o que ela queria. Suas vontades sempre vinham em segundo lugar, depois das necessidades de Ana, depois das contas, depois da sobrevivência. Começou ela. Depois parou. Não sei se sei mais. Quando você era mais nova, antes de Ana, antes de tudo, o que você sonhava em ser? Maria fechou os olhos por um momento, tentando se lembrar da menina que ela havia sido. Queria ser psicóloga, disse ela, surpreendendo a si mesma com a resposta. Queria ajudar pessoas que passavam pelo que eu passava. Mas a vida aconteceu, completou Rafael. A vida aconteceu, confirmou Maria. Você sabe que ainda pode, né? Disse Rafael suavemente. Ainda pode ser psicóloga. Ainda pode ter os sonhos que quiser. Rafael, eu tenho 32 anos, trabalho de noite. Mal consegui terminar o ensino médio. E é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, interrompeu ele. Você aprendeu conceitos em 3 semanas, que meus alunos da faculdade levavam um semestre para entender. Você cria uma filha incrível sozinha, trabalha para se sustentar e ainda estuda. Se isso não é força e inteligência suficiente para qualquer coisa, eu não sei o que é. Maria sentiu algo se mexer no peito, algo que havia estado adormecido por tanto tempo que ela quase havia esquecido como era. Era esperança, esperança real, não apenas o desejo vago de que as coisas melhorassem, mas a crença genuína de que ela poderia fazer com que melhorassem. Você realmente acredita nisso? Perguntou ela. Com cada fibra do meu ser, disse Rafael, olhando diretamente nos olhos dela. E naquele momento, no silêncio da madrugada de uma quinta-feira, algo mudou entre eles. Não foi apenas professor e aluna, não foi apenas CEO e faxineira. Foi o momento em que 2 pessoas se reconheceram completamente, em que a esperança de uma se tornou a força da outra. Maria saiu do prédio naquela noite, sentindo algo que não sentia há mais de uma década, que sua vida poderia ser diferente, que ela poderia ser diferente. E pela primeira vez em anos, quando se olhou no espelho do banheiro ao chegar em casa, viu não apenas uma faxineira cansada, mas uma mulher com sonhos que valiam a pena perseguir. Sábado chegou mais rápido do que Maria esperava. Ela havia passado a semana inteira nervosa, mudando de ideia sobre Rafael ir à feira de ciências de Ana 10 vezes por dia. E se ele não se sentisse confortável? E se as outras mães e pais olhassem estranho para ele? E se Ana fizesse perguntas embaraçosas? Mas quando viu Rafael descendo de um Uber simples, não o carro com motorista que ela imaginava, em frente à Escola Municipal Santos Dumont, vestindo jeans e uma camisa polo azul sem gravata, sem o ar intimidador do CEO, Maria sentiu um alívio que não esperava. Rafael! Ana correu em direção a ele antes mesmo que Maria pudesse fazer as apresentações formais. Você veio mesmo. Claro que vim, disse Rafael, ajoelhando-se para ficar na altura de Ana. Não perderia a apresentação da cientista mais jovem que conheço. Ana riu, e Maria percebeu que a filha estava mais nervosa e empolgada do que havia demonstrado. Vem, quero te mostrar meu projeto. A feira de ciências estava acontecendo no pátio da escola, com mesas improvisadas onde os alunos apresentavam seus trabalhos. Era um mundo completamente diferente do ambiente corporativo de Rafael, cheio de crianças animadas, pais tirando fotos com celulares antigos, decorações feitas de cartolina e muito amor envolvido em cada projeto simples. Rafael seguiu Ana até sua mesa, onde havia um cartaz colorido intitulado Educação à Escada para Sair da Pobreza. Ao lado, gráficos feitos à mão mostravam estatísticas sobre renda e escolaridade no Brasil. Ana, isso é impressionante, disse Rafael, estudando o trabalho com atenção genuína. Você fez toda essa pesquisa sozinha? Minha mãe me ajudou, disse Ana, orgulhosa. Ela sabe muito sobre estatística por causa dos estudos dela, e eu entrevistei pessoas no nosso bairro para entender melhor. Que tipo de perguntas você fez? Perguntou Rafael, realmente interessado. Perguntei sobre os sonhos que elas tinham quando eram crianças e por que não conseguiram realizá-los. A maioria disse que foi por falta de oportunidade de estudar, explicou Ana, com uma seriedade que impressionou Rafael.
Maria observava a interação entre Rafael e Ana com uma mistura de orgulho e emoção. Ver um homem poderoso genuinamente interessado no projeto de sua filha, tratando-a como uma igual, fazendo perguntas inteligentes, era algo que ela nunca havia imaginado possível. E qual foi sua conclusão? Perguntou Rafael. Que a educação não é só sobre aprender coisas na escola, disse Ana. É sobre ter alguém que acredita em você, como minha mãe acredita em mim, e como você acredita na minha mãe. A resposta deixou Rafael sem palavras por um momento. Maria sentiu as bochechas esquentarem. Sua filha é um gênio, disse Rafael para Maria, sussurrando. Ela é especial, concordou Maria. Sempre foi. Durante a apresentação oficial de Ana para os juízes da feira, Rafael ficou ao lado de Maria, no fundo da pequena multidão que se havia reunido. Ana falou com confiança sobre suas pesquisas, citou estatísticas de memória e respondeu às perguntas dos professores com uma maturidade impressionante. De onde ela tirou essa segurança? Perguntou Rafael. De você, disse Maria, surpreendendo a si mesma com a resposta. Nas últimas semanas, vendo como você me trata, como acredita que eu posso mais do que apenas limpar escritórios. Ana percebeu. Ela vê que se alguém como você acredita na gente, então a gente realmente pode sonhar grande. Rafael sentiu algo se apertar no peito. Maria. Não, disse ela rapidamente. Deixa eu terminar. Você mudou nossa vida, não só com os presentes ou com as aulas. Você me fez lembrar que eu sou mais do que meu trabalho, que Ana pode ser qualquer coisa que quiser, que a gente merece respeito e carinho. Eles ficaram em silêncio observando Ana receber os cumprimentos dos juízes e de outros pais. Mas o silêncio não era desconfortável, era cheio de coisas não ditas, de sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Maria, disse Rafael finalmente, você já pensou em inscrever Ana numa escola particular? Com uma bolsa de estudos, quero dizer. Ela tem potencial para... Rafael, Maria o interrompeu, mas sem brusquidão. Ana está bem aqui. Esta escola pode não ter a estrutura das escolas caras, mas tem professores que se importam. E Ana precisa saber de onde ela vem antes de descobrir onde pode chegar. Rafael assentiu, entendendo. Mais uma lição que Maria estava lhe ensinando sobre o que realmente importava. Quando Ana voltou para eles, estava radiante. Ganhei 2º lugar. Parabéns, cientista, disse Rafael, levantando a mão para um high five. Rafael, disse Ana, de repente séria. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gosta da minha mãe? A pergunta direta fez Rafael e Maria ficarem vermelhos ao mesmo tempo. Ana, exclamou Maria. Que foi? É uma pergunta importante, disse Ana, olhando entre os dois adultos. Porque eu gosto de você, e acho que você faz minha mãe feliz, e minha mãe merece ser feliz. Rafael olhou para Maria, depois para Ana, e tomou uma decisão. Sim, Ana, eu gosto muito da sua mãe. Ela é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Ana sorriu. Que bom, porque acho que ela gosta de você também, só não quer admitir. Ana Luísa Santos, disse Maria mortificada, mas não conseguiu esconder o sorriso. E ali, no pátio de uma escola pública em Itaquera, cercados por crianças correndo e projetos de ciências feitos com amor e criatividade, Rafael entendeu algo que havia esquecido em seus anos de sucesso corporativo, que as coisas mais importantes da vida não podiam ser compradas, administradas ou conquistadas. Elas tinham que ser sentidas, cultivadas e, acima de tudo, merecidas através de genuíno cuidado e respeito pelas pessoas que realmente importavam. Segunda-feira chegou com uma sensação diferente no ar. Maria havia passado o domingo inteiro repensando a pergunta direta de Ana e a resposta honesta de Rafael. Sim, Ana, eu gosto muito da sua mãe. As palavras ecoavam em sua mente como uma música que ela não conseguia parar de escutar. Mas quando chegou ao trabalho naquela noite, algo estava errado. O clima no prédio estava tenso, havia movimento incomum mesmo para um horário tardio, e ela notou que várias luzes estavam acesas em andares que normalmente já estariam vazios. No 14º andar, Maria ouviu vozes alteradas vindindo da sala de reuniões. Reconheceu uma delas. Era Maurício Santos, o diretor que Rafael havia advertido semanas atrás. A outra voz era desconhecida, mas tinha um tom autoritário que a fez sentir um arrepio na espinha.
Não me importa se ele é o CEO, dizia a voz desconhecida. Rafael Mendes está perdendo o foco. Está gastando tempo demais com projetos pessoais. O conselho está preocupado. Eu avisei, respondeu Maurício. Desde que ele começou a se envolver com a faxineira, está diferente. Menos focado nos números, mais preocupado com questões sociais. Não é o líder que conhecíamos. Maria sentiu o chão se mover sob seus pés. Eles estavam falando dela. E sobre Rafael. E pelo tom da conversa, não estava sendo uma discussão positiva. Temos que agir rápido, continuou a voz desconhecida. Se Rafael continuar nesse caminho, vai prejudicar a empresa. E você, Maurício, pode assumir a posição dele. Mas precisamos de evidências de que ele está negligenciando suas responsabilidades. Já tenho algumas coisas, disse Maurício. Ele tem ficado até tarde, mas não está trabalhando. Está dando aulas para ela. Uso dos recursos da empresa para fins pessoais. Maria encostou-se na parede, sentindo náusea. Eles estavam tramando contra Rafael. E ela era a munição que estavam usando. Todas as noites de estudo, toda a gentileza dele, todo o cuidado, estava sendo usado contra ele. Sem terminar o andar, Maria guardou rapidamente seus materiais e subiu direto para o 20º andar. Precisava avisar Rafael. Precisava contar o que havia ouvido. Encontrou-o na salinha de sempre, com livros espalhados sobre a mesa e 2 xícaras de café preparadas. Uma para ele, uma para ela, como havia se tornado rotina. Maria, estava esperando você, disse ele sorrindo. Trouxe uns exercícios novos sobre análise de mercado que... Rafael, precisamos conversar, interrompeu Maria, e o tom sério de sua voz fez o sorriso dele desaparecer. O que aconteceu? Perguntou ele imediatamente preocupado. Maria contou tudo o que havia ouvido. Viu o rosto de Rafael ficar cada vez mais sombrio. Viu os punhos dele se fecharem quando ela mencionou as palavras de Maurício sobre usar os recursos da empresa. Filhos da puta, murmurou Rafael quando ela terminou. Rafael, disse Maria, respirando fundo. Você precisa parar de me ajudar. O quê? Ele olhou para ela, como se ela tivesse dito algo em outro idioma. Eles estão certos. Você está usando o tempo da empresa, recursos da empresa. Por minha causa, você pode perder tudo. Maria, você não entende? Entendo sim, explodiu ela, surpreendendo a ambos com a intensidade de sua resposta. Entendo que você tem uma vida, uma carreira, um futuro, e eu sou uma faxineira que está atrapalhando tudo isso. Não é verdade, disse Rafael, levantando-se e se aproximando dela. Você não está atrapalhando nada. Você está salvando tudo. Como assim? Maria, antes de te conhecer, eu estava morrendo por dentro. Trabalhava 16 horas por dia. Não tinha amigos, não tinha vida. Meu casamento acabou porque eu havia me tornado uma máquina. E então apareceu você e me lembrou de quem eu realmente sou. Rafael, deixa eu terminar, disse ele, segurando as mãos dela. Você me ensinou mais sobre liderança, sobre valores, sobre o que realmente importa em algumas semanas do que aprendi em anos de MBA. Você me mostrou que sucesso não é apenas dinheiro no banco, mas seu trabalho. Meu trabalho é liderar pessoas, Maria. Como posso liderar pessoas se não as vejo como seres humanos? Como posso tomar decisões que afetam vidas se não entendo como essas vidas realmente funcionam? Maria sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Eles vão te destruir por minha causa. Então que destruam, disse Rafael, com uma determinação que ela nunca havia visto nele. Prefiro ser destruído sendo quem realmente sou do que ter sucesso sendo alguém que despreza. Você não pode falar isso. Você tem responsabilidades, pessoas que dependem de você. E você, Ana? Vocês não são pessoas que dependem de mim também? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Maria olhou nos olhos azuis de Rafael e viu algo que a aterrorizou e a encheu de esperança ao mesmo tempo. Viu amor. Amor real, profundo, do tipo que ela havia desistido de acreditar que pudesse existir para alguém como ela. Rafael, sussurrou ela, não podemos. Somos de mundos diferentes. Somos de mundos diferentes, concordou ele, mas isso não significa que não possamos construir um mundo nosso. E antes que Maria pudesse protestar novamente, Rafael a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, mas cheio de toda a emoção que eles haviam estado guardando. E por um momento,
Maria se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, os contos de fada pudessem acontecer mesmo na vida real. Mas a realidade bateu rápido demais. Maria se afastou, limpando as lágrimas. Não posso deixar você se destruir por mim, disse ela. Não posso deixar Ana crescer, achando que é culpa dela se algo acontecer com você. Maria, é melhor eu ir, disse ela, juntando suas coisas. E é melhor você fingir que nada disso aconteceu, pelo bem da sua carreira. E se eu não quiser fingir? Perguntou Rafael. Então você é mais burro do que eu pensava, disse Maria, tentando soar dura, mas sua voz traiu a dor que estava sentindo. Ela saiu da salinha sem olhar para trás, sabendo que se olhasse, não teria força para continuar caminhando. 2 semanas se passaram. 2 semanas durante as quais Maria evitou o 20º andar, chegando mais cedo ao trabalho para terminar antes que Rafael normalmente ficasse até tarde. 2 semanas, durante as quais ela fingiu para Ana que estava tudo bem, que os estudos estavam indo normalmente, que o homem gentil estava apenas ocupado. Mas Ana era esperta demais para ser enganada por muito tempo. Mãe, disse ela numa quinta-feira, enquanto faziam o jantar juntas, por que você não fala mais sobre suas aulas? Por que não usa mais o tablet que o Rafael deu? Estou numa pausa dos estudos, mentiu Maria. Por quê? Porque às vezes a gente precisa saber quando parar antes que as coisas fiquem complicadas. Ana parou de mexer o macarrão e olhou para a mãe com aqueles olhos perspicazes. Você está com medo. Tá, medo de quê? De ser feliz, disse Ana simplesmente. A resposta atingiu Maria como um soco. Ana, mãe, você ensinou que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser, desde que eu trabalhe duro e acredite em mim mesma. Por que você não pode fazer a mesma coisa? Porque adultos têm responsabilidades que crianças não entendem. Responsabilidades como ser feliz e dar uma chance para quem gosta da gente? Perguntou Ana. Maria ficou sem resposta. Quando sua filha de 12 anos havia se tornado mais sábia que ela? Na sexta-feira à noite, quando Maria chegou ao trabalho, encontrou uma carta na recepção do 15º andar. Seu coração disparou. Seria de Rafael, mas quando abriu, era diferente. Senhora Santos, informamos que devido a reestruturações na empresa, seus serviços como funcionária terceirizada não serão mais necessários. Seu último dia será hoje. Agradecemos pelos serviços prestados. Departamento de Recursos Humanos. Maria leu a carta 3 vezes antes de entender completamente. Estava sendo demitida. E sabia exatamente por quê. Estava juntando seus pertences do armário dos funcionários quando ouviu passos correndo pelo corredor. Rafael apareceu ofegante com os cabelos desalinhados e a gravata torta. Maria, não saia, disse ele sem fôlego. Não tenho escolha, disse ela, mostrando a carta. Fui demitida. Rafael leu a carta e ficou lívido. Isso é perseguição. Vou reverter essa decisão agora mesmo. Não, disse Maria. Vai só piorar as coisas para você. Maria, listen to me, disse Rafael segurando os ombros dela. Eu renunciei. O quê? Maria quase derrubou a sacola que estava segurando. Renunciei hoje de manhã. Maurício e o conselho estavam mesmo planejando me tirar. Mas você sabe o que descobri? E não me importo. Sabe por quê? Maria balançou a cabeça, ainda em choque. Porque lembrei do que realmente quero fazer da vida. Quero voltar a ensinar. Quero abrir uma consultoria de educação corporativa. Quero trabalhar com pessoas, não contra elas. Rafael sorriu. E quero fazer isso com você. Rafael, você enlouqueceu. Eu não sei nada sobre consultoria, mas sabe sobre pessoas. Sabe sobre superação, sabe sobre dignidade e trabalho duro. E, ele segurou as mãos dela, ainda quer ser psicóloga? Maria sentiu as lágrimas voltarem. Rafael, temos dinheiro suficiente para recomeçar. Eu e você. Você pode voltar a estudar, eu posso ensinar. Podemos construir algo nosso, algo que faça diferença na vida das pessoas. E Ana? Ana pode ter a melhor educação que o dinheiro pode pagar, mas sem perder suas raízes, sem perder quem ela é. Rafael respirou fundo. Maria, eu te amo. Amo você, amo Ana, amo a família que vocês podem se tornar para mim. Não me importa se começamos do zero. Na verdade, prefiro assim. Maria olhou para aquele homem que havia mudado sua vida completamente. Que havia ensinado ela a sonhar novamente. Que havia mostrado para Ana
que pessoas boas existiam no mundo, que havia provado que o amor podia acontecer nos lugares mais improváveis. Tem certeza? Perguntou ela. Certeza de que quer trocar sua vida pela nossa confusão? Maria, disse Rafael sorrindo, vocês duas são a única coisa que faz sentido na minha vida. E então Maria Santos fez algo que não fazia há muito tempo. Decidiu acreditar no amor. Decidiu acreditar que merecia ser feliz. Decidiu acreditar que os contos de fadas podiam acontecer mesmo para faxineiras de Itaquera. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, eu te amo também. E sim, vamos tentar construir essa vida louca juntos. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Foi um beijo de promessa, de futuro, de duas pessoas que haviam encontrado no outro, não apenas amor, mas esperança. Epílogo. 1 ano depois. A Mendes em Santos Consultoria em Desenvolvimento Humano ocupava uma sala modesta na Vila Madalena. Rafael ensinava liderança e gestão, enquanto Maria, que havia retomado os estudos e estava no 2º ano de psicologia, conduzia workshops sobre motivação e superação. Ana, agora com 13 anos, dividia seu tempo entre a escola pública que ainda frequentava, por escolha própria, e os cursos de inglês e informática que Rafael havia insistido em pagar. Ela continuava sendo a mesma menina brilhante e determinada, mas agora tinha algo a mais, a certeza de que o mundo estava cheio de possibilidades. Mãe, disse Ana numa tarde de sábado, enquanto os três organizavam materiais para um workshop na comunidade onde moravam. Você se lembra quando disse que lugar de pobre é sabendo que é pobre? Lembro, disse Maria, um pouco envergonhada da memória. Acho que você estava errada, disse Ana sorrindo. Lugar de pobre é sabendo que pode deixar de ser pobre. E lugar de rico é sabendo que dinheiro não é tudo. Rafael, que estava organizando apostilas na mesa ao lado, parou para escutar. E lugar de pessoas apaixonadas, continuou Ana, é construindo um mundo melhor juntas. Maria e Rafael se entreolharam e sorriram. A menina tinha razão, como sempre. Do lado de fora, São Paulo continuava sendo a mesma cidade gigante e desigual. Mas ali dentro, naquela sala pequena, uma faxineira que havia aprendido a sonhar novamente, um CEO que havia redescoberto sua humanidade e uma menina que nunca havia deixado de acreditar em milagres, provavam todos os dias que o amor pode, sim, mudar tudo. E que às vezes, apenas às vezes, os contos de fadas acontecem nos lugares mais reais da vida.